O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário Basílica, vocês que rezam conosco em suas casas, no deslocamento que fazem até o seu trabalho, nos escutando pela Rádio América. Hoje nós ouvimos o primeiro livro de Samuel. O tema central deste capítulo 15 deste primeiro livro de Samuel é a obediência. Por isso que o salmo responsorial de hoje, cantado, é o Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque aquele que obedece não erra. Aquele que obedece, por mais que às vezes acha que está fazendo algo errado, está cumprindo aquilo que lhe foi pedido. Por que estou a dizer isto? Porque Samuel foi chamado para ungir Saul como rei. Porque o povo pediu um rei para eles. O povo de Israel queria copiar os outros povos, queria copiar uma outra pedagogia, e assim não reconheceu o próprio Deus como seu rei. E assim iniciou-se na Sagrada Escritura um período monárquico, um período de reinados. Saímos do tempo dos juízes e adentramos no tempo dos reis. Assim, todo rei era considerado pelo povo a presença do próprio Deus no meio deles. Entretanto, todavia, contudo, nós nos esquecemos de que os reis são humanos. Os reis são falíveis e os reis desobedecem. Aqui, então, dizendo de forma mais contemporânea, Saul desobedece a ordem de Deus. Saul foi ungido como rei. Assim deveria governar o povo e fazer a vontade de Deus, escutar a vontade de Deus na vida dele. Foi enviado para destruir os amalecitas, para destruir o rei. E essa foi a ordem de Deus, destruir tudo.
não deixar nada para trás. A ordem foi destruir tudo: homens, mulheres, crianças, animais, plantações, casas, tudo. O que Saul fez? Destruiu. Mas ficou com os despojos. Não assassinou o rei, trouxe o rei como prisioneiro, trouxe os animais, e essa não foi a ordem de Deus. Logo, Deus vai ao profeta e diz para prestar contas com o rei. E aqui ocorre então o primeiro impeachment bíblico, a destituição de um rei. O rei é destituído por não fazer a vontade de Deus. Fez a própria vontade. Fez aquilo que quis. E assim somos todos nós. Muitas vezes sabemos aquilo que devemos fazer e decidimos fazer o contrário. É igual a criança. E isso já aconteceu comigo. Minha mãe falava: Diego, não coloca a mão na tomada que você vai levar choque. Na primeira vez, ela foi e me repreendeu. Na segunda vez, ela me repreendeu. Na terceira vez, ela deixou eu levar o choque, aí eu nunca mais botei a mão na tomada. Às vezes a gente precisa ser corrigido, às vezes a gente precisa cair para ver que o caminho não está bom, ver que o caminho está errado. Assim acontece com o rei. Poderia muito bem ter feito a vontade de Deus, mas decidiu fazer o seu bem-querer. E, queridos irmãos e irmãs, não há coisa melhor do que fazer a vontade de Deus. Porque todas as vezes que fazemos algo contrário, temos um grande risco de 99,9% de errar. Assim, a obediência é um tema muito pertinente dentro do Antigo Testamento. E assim nós a mantemos até hoje na igreja. Assim nós mantemos ela na sociedade, os filhos honrando os pais, o marido honrando a esposa. Não nos coloquemos novamente na posição de Saul. Deus não quer sacrifícios e holocaustos. No tempo onde a segunda pessoa da Trindade ainda não havia se encarnado, mas ela já existia, a Trindade sempre existiu, mas se manifestou de forma progressiva na vida da humanidade. A obediência era algo muito forte no Antigo Testamento, onde obedecia-se ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel era um Deus que corrigia o povo. Assim, Deus se manifestou na pessoa do Filho, mostrando para nós que agora Ele não quer mais sacrifícios, que agora Ele não quer mais holocaustos, que agora Ele não quer mais libações, porque Ele mesmo se deu em sacrifício na cruz por nós. Por isso que no Evangelho de ontem, João aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. Porque Ele foi para a cruz como um cordeirinho e foi obediente e fiel ao Pai até o fim. Por que nós, então, nos portamos às vezes como covardes? Fingimos de bobo para sobreviver. Sabemos aquilo que deve ser feito e fazemos o contrário, mesmo sabendo que é errado. Por que então? Por que então colocamos a culpa na carne dos nossos pecados? Por quê?
não tomar um pouquinho de vergonha na cara e assumir os nossos próprios erros. Saul começou a querer esquivar-se, começou a querer desviar-se. Mas eu fiz a vontade de Deus? Não, tu não fizestes a vontade de Deus. Por que nós devemos ficar colocando a culpa no outro, onde devemos assumir aquilo que nós realmente devemos fazer? Por que transferir responsabilidade? Por que então somos uma sociedade totalmente imatura, irresponsável, e às vezes colocamos a culpa em Deus? Por que não assumir a nossa responsabilidade? Por que não tomar consciência daquilo que devemos fazer? Por que rezamos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade? Peçamos a Deus que nós sejamos obedientes até o fim. Como muitas das vezes necessitamos o ser. Recebemos o maior exemplo da maior prova de amor, que é a morte do próprio Deus por nós na cruz, por obediência, por fidelidade. Por que então nos esquivar? Por que então nos furtar das nossas responsabilidades? Assumamos aquilo que é nosso. Sejamos fiéis àquilo que nós devemos fazer. Deus nos corrige. Paremos de falar que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, Deus corrige. O próprio Papa João Paulo I falou uma vez que Deus nos ama com amor de mãe. Ele cuida, Ele corrige. Sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis aos seus ensinamentos, para que Ele também nos honre. Sejamos obedientes. Quem obedece não erra. Quem obedece é fiel. Sejamos fiéis, assim como Deus nos convidou a ser, porque Ele mesmo foi. O homem seja fiel à sua esposa, para que assim também ele possa sobreviver. Que nós façamos a vontade de Deus e nos configuremos segundo a vontade dEle. O jejum, os sacrifícios são importantes, mas nós estamos diante do Cordeiro. Nós estamos agora não mais diante de um Deus que pede sacrifícios, mas nós estamos diante do próprio Deus que se fez sacrifício. Nós aqui estamos no banquete do noivo. O noivo é Cristo. A noiva é a igreja. A igreja é santa e imaculada, obediente. Nós, homens e mulheres, que desobedecemos a Deus. Nós que desviamos os nossos olhares dele e assim quebramos a cara. Peçamos hoje, então, nesta liturgia, que Deus nos dê a graça de sermos fiéis, de sermos obedientes até o fim, mesmo que custe a nossa vida, por Ele e nele. Obedecer pode doer, pode incomodar. Ser fiel 100% humanamente é quase que impossível. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que olha por nós e que está no meio de nós, para que assim, nós ao olharmos para Ele, sejamos fiéis, sejamos obedientes. Senhor, faça em nós a Tua vontade.